Uma dúvida que sempre perguntam nos comentários é: para onde seguir a linha que chega nas oficinas de Rio Claro? Hoje nós vamos responder esta dúvida. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e, se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Como um rio-clarense apaixonado por trens desde que me entendo por gente e que cresceu vendo os trens passarem praticamente ao lado de casa, é estranho me deparar com a pergunta de para onde seguia a linha férrea que chega nas oficinas de Rio Claro após ela sair do complexo. Talvez essa estranheza seja ou porque a resposta é simples para mim, ou porque eu esqueço que já faz praticamente quase 25 anos que os trens deixaram de correr aqui perto de casa. Foi há 84 anos. E outros 15 que já se passaram sem que nem haja mais trilhos por aqui. Mas então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer essa dúvida que eu percebi que muitos de vocês têm. A ferrovia chegou em Rio Claro em 16 de agosto de 1876, ou seja, quase 150 anos atrás no tempo da gravação deste vídeo. A primeira estação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro foi inaugurada num local parecido com o da atual estação ferroviária de Rio Claro. Só que ela se localizava em uma posição diferente de onde hoje é o pátio. A linha da CPF era de bitola larga, ou seja, 1,60 m, vindo de Jundiaí e Campinas. E era a intenção da companhia continuar a construção de sua linha para o interior a partir aqui de Rio Claro. Mas, por diversos motivos políticos, isso não aconteceu. E quem levou os trilhos para São Carlos, Araraquara, Brotas e Jaú foi a Companhia Rio-Clarense de Estradas de Ferro. A linha de bitola métrica, ou seja, de 1 metro, saía de outro ponto do pátio, sendo que sua estação ficava localizada do lado inverso ao da estação da Companhia Paulista. E seguia para o norte, praticamente em uma reta, até o local denominado Ajapi, de onde se embanhava na Serra do Cuscuzeiro, até alcançar a cidade de Anápolis, hoje Analândia, de onde seguia para São Carlos, Araraquara, Brotas e Jaú. Essa linha tinha curvas muito fechadas e rampas muito íngremes. E eu já contei a história dela em nosso Ferro História número 17, que eu vou deixar aqui no card. Em 1892, a Paulista adquiriu a Rio Clarense, que naquela época já pertencia a um grupo de investidores do Reino Unido. E, inicialmente, a Ferrovia Padrão decidiu apenas melhorar a linha de bitola métrica, retificando os piores trechos e melhorando a inclinação de algumas curvas, bem como diminuindo o gradiente das linhas. Mas como a Paulista tensionava levar sua linha de bitola larga para Araraquara, sua preferência era para construir uma nova linha no trecho entre Rio Claro e Itirapina, sendo que esta teria uma melhor qualidade técnica, atravessando a Serra do Monte Pelado. Em 1911, a CP inicia a construção dessa nova linha, que seguia paralela com a linha de bitola métrica pelos primeiros 2 quilômetros, até mais ou menos a altura da atual Avenida 32. Nesse ponto, em Rio Claro, a linha de bitola métrica seguia para nor-nordeste, enquanto que a linha de bitola larga nova seguia por mais 2 quilômetros para norte, então virando para oeste, de onde desceria até o rio Corumbataí, que era o ponto mais baixo, de onde então começava uma subida até o local denominado Batovi, que não tinha nada naquela época. Deste local, que hoje é um distrito de Rio Claro, a linha seguia para Itirapina. Essa nova linha foi inaugurada em 1916
eletrificada em 1926 e é a linha que vocês veem em diversos vídeos dos tempos da FEPASA aqui no canal, com a passagem de trens de passageiros e trens de carga. E após 1916, o agora ramal de Analândia continuou em operação até 1966, quando foi extinto. Entretanto, com a entrada em operação nas linhas da CPF do trem R no início dos anos 1950, a empresa se interessou em estudar a velocidade de seus trens. E, embora a linha de 1916 entre Rio Claro e Tirapina fosse muito melhor do que a linha de 1884, ainda assim, ela tinha muitas curvas fechadas, impossibilitando velocidades maiores para os trens. Para se ter uma ideia, esse era um dos piores trechos para as GE russas trafegarem nas linhas da CPF, porque as curvas eram muito fechadas e a locomotiva não era construída para este tipo de traçado. Assim, a Paulista decide, entre outras obras, pela construção de uma linha totalmente nova entre Cordeirópolis e Tirapina. Infelizmente para a Ferrovia Padrão, novamente questões políticas, financeiras e ideológicas fizeram com que o projeto atrasasse, sendo que apenas em 1976 o trecho entre Rio Claro e Tirapina dessa nova linha foi inaugurado, agora já pela sucessora da Companhia Paulista, a FEPASA, Ferrovia Paulista Sociedade Anônima. Dessa forma surgiu a chamada Linha Nova, que é por onde hoje passam os trens de carga da Rumo e MRS. E eu posso falar mais a história dessa linha nova em um outro vídeo. Basta vocês deixarem aqui nos comentários querendo saber a história dela. Enquanto o trecho Batuvi Velha e Tirapina, de 1916, foi desativado já em 1976, com os trilhos retirados nos anos seguintes, a FEPASA não desativou a linha que passava pelo centro de Rio Claro, que dava acesso à estação central e às oficinas de manutenção de carros e vagões no centro da cidade, embora o projeto da CPF tivesse como meta essa finalidade. Assim, trens de passageiros continuaram passando pelo centro de Rio Claro, bem como trens de carga que tinham a finalidade de receber ou deixar vagões para manutenção nas oficinas. E como entre 1976 e meados da década de 1980 houveram diversas interrupções do tráfego na linha nova devido a quedas de barreiras próximos ao pátio de Rio Claro Novo, era da preferência da estatal deixar a linha velha no centro da cidade como uma variante no caso da linha nova estar sem condições de operação. Mas na década de 1990, a FEPASA tentou diversas vezes a desativação desta linha. Entretanto, todas essas tentativas não lograram sucesso, já que a cidade desejava a permanência da parada dos trens de passageiros no centro, onde havia toda a infraestrutura e o terminal central de ônibus, enquanto que a estação na linha nova não tinha infraestrutura e demandaria transferência dos passageiros por uma linha própria de ônibus entre a antiga estação e o terminal central de ônibus. Mas, quando a Ferroban assumiu a operação da linha em 1999, uma de suas primeiras decisões foi desativar a estação central de Rio Claro. Isso ocorreu no dia 16 de janeiro de 1999. E, no dia seguinte, ela paralisou o tráfego de trens de passageiros. Embora estes voltassem no mês de agosto e continuassem em operação até março de 2001, essa operação passou a se utilizar da estação de Rio Claro Nova, na variante de 1976. Não havendo mais trens de passageiros, a linha que saía de Rio Claro para Batuvi de 1916 foi transformada pela Ferroban em pátio de manobras. Ou seja, essa linha não receberia mais trens de carga oficialmente, apenas trens que precisassem deixar ou chegar nas oficinas de Rio Claro em caso de emergência. Isso porque a linha que vinha de Campinas, datada de 1875, já bastava para as operações da Ferroban, além de dar um acesso muito mais rápido às oficinas. Afinal, aquela linha tem 4 km, enquanto que o trecho Rio Claro-Batuvi tinha 6. Esse trecho de 4 km é o que permanece em atividade até hoje, dando acesso
aos trens que precisam fazer manutenção nas oficinas da Rumo Logística aqui em Rio Claro. Pelo menos até o momento da gravação deste vídeo, em junho de 2026. Já o trecho Rio Claro-Batovi acabou definhando rapidamente. Sem manutenção, o mato rapidamente cresceu, as passagens de nível tiveram suas cancelas retiradas, a prefeitura abriu ruas cobrindo os trilhos com asfalto, até que, no dia 17 de agosto de 2001, circulou o último trem por este trecho. Exatamente 125 anos e um dia após a chegada da ferrovia em Rio Claro. E, aproximadamente 85 anos depois da inauguração daquela linha. Os trilhos permaneceram abandonados até 2010, ou pelo menos aquilo que ainda não havia sido roubado, quando então o DENIT doou o resto para o projeto do trem republicano entre Salto e Itu, onde atualmente esses trilhos estão em uso. Entre 2019 e 2021, um esquema ilegal de venda de terrenos transformou parte do leito em bairro residencial, sendo que, em alguns casos, já não é nem mais possível identificar onde passava o leito em meio às casas. E tudo isso sem que ninguém visse. Já o resto do leito de 1916 consta no projeto da chamada Avenida da Integração, antiga Avenida Paulista, que vai ligar o centro de Rio Claro até a rodovia Washington Luiz, e que no momento da gravação deste vídeo está para ter suas obras iniciadas. Seguem em operação o trecho de 1876 que dá acesso às oficinas de Rio Claro e a linha nova que passa pelos arrebaldes da cidade. E essa é, em resumo, a distribuição das linhas férreas pela cidade de Rio Claro. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!